Só essa crise que acontece no Brasil hoje acontece em vários países do mundo. Só que no Brasil a gente tem condição de reverter esse quadro. Para isso, a gente tem que trabalhar unido. A crise no Brasil hoje ela é composta de crise econômica, crise política e crise civil. Para fabricar a crise política e a crise econômica, veículos de mídia criaram uma crise civil. Como que eles fizeram? Eles conseguiram dividir o brasileiro em ideologia de esquerda e ideologia de direita. A partir desse momento, os brasileiros começaram a se agredir tanto no meio real quanto no meio virtual. E isso causou a crise política que desencadeou na crise econômica. Quando você para pensar que todos os países que produzem petróleo, que produzem minérios e que produzem matéria-prima para países de primeiro mundo passam pelas mesmas crises, você vê que, digamos que a gente tem um inimigo em comum, que são aqueles países que querem que nós continuemos trabalhando, simplesmente produzindo matéria-prima. Para pensar, gente, alguns países estão em crise há mais de 100 anos e a justificativa é porque lá existem diferentes religiões. Alguns países estão em crises há décadas e eles criaram uma justificativa por descendência. A raça tal não se mistura com a raça tal e por isso a crise é mantida por anos. No Brasil seria muito difícil criar uma crise religiosa porque nós não temos muçulmanos. Eles começaram a criar uma crise entre evangélicos e católicos, mas foi muito mais fácil criar a crise ideológica, esquerda contra a direita. Então, hoje, a gente se agride na internet, a gente se agride na vida real e dessa forma a gente se mantém divididos. E é divididos que eles conseguem nos conquistar. O que a gente tem que prestar atenção? No Brasil existem vários veículos de mídias criados para manter a crise civil, para manter o seu ódio pelo seu oponente político. E são esses veículos que a gente tem que evitar. Eu cito aqui, por exemplo, o MBL. O MBL não cria informação política. O MBL não cria informação para que você entenda o que está acontecendo na política brasileira. Ele cria material para que você tenha ódio do seu amigo de esquerda, ele cria material para que você tenha ódio daquele político de esquerda, para alimentar o seu ódio, te fazer revoltar e te fazer brigar com outras pessoas. Assim como a gente sabe que existem sites de esquerda que também criam ideologias para alimentar o ódio das pessoas de direita. São assim que foram criados termos como coxinha e essas pessoas ficam incentivando a briga entre as demais pessoas. O que eu quero dizer para vocês é que esse alimentar do ódio e esse mantenimento da crise civil, ele não vem só da direita. Presta atenção, existem sites de esquerda que são patrocinados para alimentar o ódio. Se você cair nas matérias deles, se você cair nas publicações deles e agredir o seu amigo, porque ele é coxinha, você está caindo no mesmo mantenimento da crise civil. Se a gente conseguir unir os brasileiros de novo, a gente consegue vencer a crise civil. Se a gente vencer a crise civil, a gente traz de volta a democracia e se trouxermos a democracia, a crise econômica acaba. O que não pode acontecer é a gente continuar caindo nas armadilhas desse pessoal que está mantendo uma crise e mantendo o brasileiro dividido. São 3 crises: a política, a econômica e a civil. Só que todas elas acabam se o brasileiro se unir novamente. Muito obrigado e até mais.